Chegou a hora do nosso quadro Pergunte ao Doutor. Vamos conferir. Pergunte ao Doutor. Oferecimento Unimed Costa do Sol. Há 35 anos presente em cada passo. Bom dia, vamos começar mais um bloco aqui do Interior Acontece com o nosso quadro que tem conquistado a população porque de fato tem ajudado muitas pessoas. Bom dia, Dr. Joel, seja bem-vindo mais uma vez. Sou muito grata por essa parceria. Queria que o senhor falasse para a gente o que a gente vai conversar e quem é o nosso convidado de hoje. Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos os ouvintes, telespectadores. Nós hoje vamos conversar de um tema bastante interessante e bastante preocupante. Nós vamos conversar sobre obesidade. A obesidade é uma patologia, porque a obesidade acaba sendo quase que uma epidemia, né? As pessoas hoje estão, de certa forma, ganhando peso, ficando com sobrepeso e acima do peso, e isso traz muitos malefícios para a saúde. Para isso, nós convidamos aqui o Dr. Felipe Arsênio, que é um pediatra, trabalha conosco aqui na Unimed Costa do Sol e também é nutrólogo. Ou seja, ele é a pessoa indicada para conversar com a gente sobre esse tema tão relevante e tão importante quanto é a obesidade. Muito bom dia, Felipe. Obrigado, Joel, pelo convite especial. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia para todo mundo que está assistindo o programa. E falar que a obesidade hoje é o mal do século. As pessoas se alimentam muito mal, têm um estilo de vida muito ruim. E ela, como o Dr. Joel falou, acaba sendo a base para outras doenças metabólicas. Então a gente vai falar um pouco da obesidade, como a gente pode de alguma forma impactar na vida de alguém que está passando por essa dificuldade e que a gente possa ajudá-la. Mostrar o caminho. Um caminho, dizer algumas coisas que vai abrir um alerta na sua vida que a gente possa ajudá-la. Muito bem. Quando a gente imagina que alguém está saindo do peso normal e está caminhando para um sobrepeso, a gente costuma fazer uma conta básica, né? Se todos os dias nós nos alimentamos, todos os dias nós adquirimos uma certa quantidade de energia. Em contrapartida, durante todo o dia e mesmo durante o sono, a gente acaba consumindo uma certa quantidade de energia. Por acaso, é esse balanço entre o que nós absorvemos de energia e o que nós gastamos de energia é que vai resultar nesse sobrepeso, nesse aumento de peso? Perfeitamente, professor Joel. A obesidade é provocada porque as pessoas consomem mais energia do que elas gastam. Toda pessoa, desde o recém-nascido ao idoso, ele tem uma taxa metabólica basal, que a gente fala, uma necessidade de energia que o seu corpo gasta por dia. Então, eu vou dar um exemplo simples. Uma mulher de 30 anos, que está hoje com MC acima de 30, que é considerada obesidade. Para ela conseguir perder peso, a gente precisa fazer essa conta. Qual é a necessidade energética dessa mulher de 30 anos? Vou dizer 1.200 calorias, só que ela consome 2.000 calorias. Então, ela guarda diariamente 800 calorias, que em média vai dar aí aproximadamente 100 gramas por dia, um pouquinho mais. Isso vai fazer que ao longo de um mês a pessoa atinja aí 3 quilos de ganho de peso. Muitas vezes as pessoas nem percebem que elas estão comendo grandes quantidades alimentares, porque elas beliscam muito. Mas existe a energia desse alimento, principalmente, e que é o que a gente conversa, é a forma de comer dos alimentos industrializados. Normalmente são muito calóricos e que tem baixa quantidade de nutrientes e muita caloria, favorecendo esse ganho de peso. Desculpa te interromper, aproveitando só esse gancho que você falou de beliscar, né, ao longo do dia. Isso pode ser um fator determinante para esse ganho de peso no sentido assim, comer em hora errada, pular as refeições? A grande conquista da pessoa é quando ela consegue fazer uma rotina alimentar. Emagrecer não é perder peso, olha o que eu estou dizendo, emagrecer é perder gordura. Então, o hábito alimentar adequado, uma dieta com a meta proteica, eu como especialista também em nutrição parenteral e enteral, a gente visa a meta proteica onde a pessoa tem um emagrecimento saudável, que é perder gordura e não a sua massa muscular, que sem dúvida é a sua maior riqueza. Beliscar muitas vezes os biscoitos da vida, esses lanches rápidos na rua, muita fritura, tem uma alta quantidade de calorias e um alto índice glicêmico.
favorecer não só a obesidade, mas também pré-diabetes, diabetes e doenças como colesterol alto. Vai desencadeando uma alteração metabólica generalizada. Posso colocar mais uma pergunta? Claro. Não é comigo não, uma amiga, sabe? Alguém que me contou, tô brincando. Um caso assim, quem quer perder peso, às vezes até gordura localizada, barriga, que é muitas questões das mulheres, né, principalmente. Mas sente muita fome de manhã. Eu sou assim, eu acordo com muita fome de manhã. Então não daria para ir fazer uma atividade leve em jejum, porque eu não faço atividade forte, eu faço atividade leve. E sinto muita fome de manhã. Olha só que complicado. Como é difícil. Existem casos, somente as mulheres, de fazerem hipoglicemia durante o treino, passarem mal, se sentirem mal. Eu preciso me alimentar bem para sair de casa, Por isso boa que refeição. eu falo que treinar em jejum depende de quem está treinando, qual é a sua estratégia para você treinar. Então, treinos muito intensos, por várias horas, não é interessante. Treinos mais curtos, mais leves, é possível fazer em jejum. Corrida, 30 minutos. Corrida de 30 minutos. Uma corrida com uma velocidade onde a frequência cardíaca não suba demais, pode ser corridinha feito. Leve, bem leve. Aí, se você começar a aumentar muito a frequência cardíaca, é melhor caminhar. A caminhada pode emagrece. Revezar, né? Revezar, dar corrida e caminhada. caminhada. Sem risco de você fazer uma hipoglicemia e passar mal. Já está feliz, Gabriel? Já perguntou as todas? Gente, pois é. Aqui. Então, a gente tem alguma pergunta da plateia? Temos sim. Vamos ver. Bom dia, doutor. Eu gostaria de saber, eu chamo Jorge, eu gostaria de saber quais as consequências que a obesidade pode acarretar a médio e a longo prazo. E no meu caso, eu tenho assim uma barriguinha, eu sou magrinha mesmo, mas eu tenho uma barriguinha. Isso é sinal de algum problema? Pode me afetar alguma coisa no futuro? Ou a curto prazo agora? Boa pergunta, vou responder o seu Jorge. Seu Jorge, bom dia para o senhor. Fico feliz que o senhor está interessado em saber da sua saúde, de cuidar de você. A obesidade é, como eu disse, a doença que ela acaba sendo base para outras doenças como hipertensão, diabetes, aumento do colesterol. Então, sim, ela deve ser combatida. E quando a gente tem uma pessoa acima de 60 anos com um quadro de obesidade, isso nos preocupa ainda mais, que a gente chama de obesidade sarcopênica, que é a obesidade onde a pessoa já envelhece e perde sua massa muscular. Essa barriguinha que o senhor fala é comum o acúmulo de gordura na região abdominal, tanto para homens quanto para mulheres, principalmente depois dos 60 anos. Mas também hoje a gente vê crianças nessas condições. Então essa gordura abdominal, ela tem função no nosso corpo de ajudar na produção de hormônio, de dar energia para as células, mas na quantidade adequada. O excesso de gordura, principalmente no abdômen, é risco de doenças como esteatose hepática, aumentar a gordura no fígado, que é uma doença que a longo prazo pode evoluir com cirrose, a fibrose, cirrose e mesmo um câncer hepático. Então, cuidar da vida, da sua saúde, essa gordura abdominal, que é difícil de perder, difícil para todo mundo, ela deve ser combatida sim. É fácil de conseguir, né? Sim, é fácil conquistar essa barriguinha, mas perder é sempre difícil. Temos mais uma pergunta, vamos ver. Fique à vontade. Olá, bom dia, meu nome é Lídia e eu tenho uma dúvida para o senhor, doutor. A gente sabe que a alimentação ela influencia muito em relação à obesidade, à perda de peso, ao ganho de peso. Tem outros fatores que podem influenciar também essa obesidade, esse ganho de peso? Essa é a minha dúvida. Bom dia, Lídia. Com certeza o estilo de vida é um fator primordial. Então hoje as pessoas devem fazer em média 150 minutos por semana de atividade física, pelo menos 3 vezes na semana, mudando esse estilo do sedentarismo, que é o grande mal também do século, onde as pessoas cada vez mais por causa da questão do telefone celular se tornam sedentárias. A alimentação hoje também temos uma alimentação muito mais de comidas de fácil, rápida produção, fast food, facilitando também o ganho de peso. Então é fundamental que a gente entenda disso. Existe a condição genética, que é 10% das causas da obesidade. Então não é o principal problema porque minha família é obesa. Sim, existe a condição genética que pode favorecer a obesidade, mas o estilo de vida hoje, a alimentação, o sedentarismo não, são as principais causas. O ambiente onde você vive, a forma como você vive sua vida. Os hábitos, tá bom? Né? Os seus hábitos de vida. Perfeito. Muito enriquecedor, adorei. Pois é. Então, eu acho que todos os nossos ouvintes e as pessoas que estão nos vendo, eles têm que realmente procurar o profissional que seja especializado nisso.
né? Do mesmo jeito que você não deve usar medicamentos que não são indicados por pessoas capacitadas para isso, não pode sair por aí seguindo dietas que você leu em qualquer lugar ou que você acha que vai ser aquela coisa mágica, porque não existe mágica no bem viver, né? Bem viver significa você se alimentar bem, fazer atividade física e ficar o mais longe possível do estresse. Isso é meio difícil, né? Mas então eu gostaria que você desse as últimas recomendações, de uma maneira geral, fizesse um resumo para a gente de como que a gente vai fazer para não ficar tão obeso assim. A evolução do homem fez com que a gente se tornasse cada vez mais sedentário. E com essa digitalização do mundo, as pessoas hoje se movimentam muito pouco. Então, uma dica, sugestão, é que as pessoas tentem se movimentar, se possível, diariamente. Eu digo fazer uma atividade física, uma simples caminhada quando possível, uma atividade aeróbica ajudando no combate à obesidade. E, se possível, uma rotina alimentar, tendo um profissional de saúde acompanhando, para não fazer uma estratégia radical, onde a pessoa vai abandonar semanas depois a sua estratégia de perda de peso. Emagrecer é um processo evolutivo, se constrói o emagrecimento, leva tempo. Emagrecer rapidamente, muitas vezes as pessoas perdem muita massa magra. E aí acaba acontecendo o famoso reganho, a sanfona, que a pessoa fala, eu faço uma estratégia e emagreço rapidamente. E muitas vezes isso é por perda de massa muscular. Então a dica de hoje é, se alimente adequadamente, durma bem e se movimente. Doutor Felipe, muito obrigada. Quero já deixar o convite para voltar aqui para a gente falar sobre obesidade infantil. Perfeito. Acho que a gente pode esmiuçar um pouco mais. Hoje, né? cada vez mais temos adolescentes obesos, crianças obesas. Vai ser um prazer falar sobre isso. Já fica o convite então, tá bom, doutor Obrigado. Israel? Então tá ótimo. Então, um bom dia para todos vocês. Obrigada, Muito obrigado. gente. Fique com Deus.